Olá! Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de aprendizado. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E a nossa casa, lembrando a vocês, já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial e também às quartas-feiras, de forma presencial, o nosso grupo de estudos. Então, aqueles que estiverem passando por lá e quiserem conhecer ou retornar à nossa casa, serão muito bem-vindos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. E estamos no 3º capítulo, que nós vamos iniciar hoje, que vai falar sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, retorno de quando estávamos encarnados à dimensão espiritual, à vida espiritual. E iniciamos com o item A alma após a morte, com a pergunta número 149. Em que a alma se transforma no instante da morte? Em que a alma se transforma no instante da morte? Essa foi a pergunta 149, a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Resposta dos espíritos: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Então, nós vimos lá no capítulo 2º, quando estávamos estudando sobre a encarnação dos espíritos, que quando se refere à alma, Kardec estava dizendo um espírito quando está encarnado. Então, por isso que ele pergunta aqui, esta alma, ou seja, esse espírito que está encarnado, o que ele se transforma no instante da morte? Resposta dos espíritos: volta a ser espírito, só que agora não está mais encarnado, não está na dimensão da matéria. Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado quando veio reencarnar. Então, deixa de ser um espírito encarnado, uma alma, como foi chamada no capítulo 2º, e volta a ser espírito. Deixa a dimensão da matéria, porque estava encarnado, e retorna ao mundo espiritual, a dimensão espiritual que havia deixado momentaneamente. Por que momentaneamente? Porque por mais que seja longa, né, a gente está alcançando uma longevidade cada vez maior, 90, 80, 90, 100 e alguns anos, perante a imortalidade do espírito, que não tem fim, é momentâneo. O que é 90, 80, 100 anos perante a eternidade que
se espera, porque o espírito é imortal. Então, quando Kardec pergunta o que é que a alma se transforma quando, logo no instante da morte, então ele pergunta no instante. Puf, acabou aqui, Sandra foi, deu alguma coisa, se transforma em quê? Espírito, continua sendo um espírito, volta para o seu estado espírito, mas não mais ligado a um corpo físico. Então, deixa apenas de ser um espírito encarnado para ser espírito e passa a atuar agora não mais nessa dimensão material, no mundo material, mas passa a atuar no mundo espiritual ou na dimensão espiritual. Continuando na pergunta 150, Kardec vai dizer: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Ok, na pergunta anterior, já sei que no instante da morte volta a ser espírito. Essa foi a pergunta 149. Aí na 150 ele: e após a morte, essa alma conserva a sua individualidade? Continua sabendo quem é? Vamos ver o que os espíritos responderam. Sim, não a perde jamais. O que seria se não a conservasse? Então, Kardec pergunta: quando o espírito, no instante da morte, o espírito encarnado passa a ser um espírito, já está em outra dimensão, ele conserva a sua individualidade, ele continua a saber quem é. Os espíritos, sim, nunca perdemos a nossa individualidade. Com o tempo, nós deixamos o personagem último que nós utilizamos, no caso eu espírito, estou utilizando agora este personagem Sandra Naira. Com o tempo, nós perdemos a identificação com esse personagem, mas eu continuo sabendo que sou um espírito, que já vivi diversas vidas com diversos personagens diferentes, mas que eu sou um espírito imortal, que eu sou uma individualidade, que eu não sou uma mistura. Então, os espíritos vão dizer: jamais o espírito perde a individualidade. Por quê? Se perder isso, deixa de ser espírito. O que seria se não a conservasse? Mas aí Kardec complementa com essa foi a pergunta 150, se após a morte a alma conserva a individualidade. Os espíritos dizem que sim, que não a perde jamais, pergunta 150. Ele complementa essa pergunta com a pergunta 150A. Como a alma constata a sua individualidade se não tem o corpo material? Então, Kardec, ok, morre, continua, volta a ser espírito, não é mais um espírito encarnado, continua conservando a sua individualidade, sabe o que é, mas como é que ele constata essa individualidade se não tem mais corpo? Porque a individualidade, né, que eu sei quem sou, eu me enxergo, eu me identifico. Se não tem mais corpo, é a pergunta de Kardec 150A, como é que eu vou saber que sou eu, que não estou misturado, que não estou tudo solto? Resposta dos espíritos: tem um fluido que ele é próprio, o qual retira da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência da última encarnação, que é o seu perispírito, que nós já vimos também no capítulo anterior. Vimos sobre o perispírito, que é o corpo espiritual, que é idêntico, a aparência muito próxima da última encarnação. Então, se eu desencarnar agora,
O meu perispírito, quando eu instantaneamente retorno para a dimensão material, o meu perispírito vai estar com essa aparência desta última encarnação. E os espíritos ainda dão uma informação importante, né? Porque quando a gente diz morre e perde o corpo físico, não fica a energia solta, como se fosse uma luz ou uma centelha, não. Tem uma forma. Só que esta forma, como isto aqui é uma forma, não é feita desta matéria, desta dimensão. É feita de um fluido próprio que o espírito utiliza, retira da atmosfera do planeta onde ele está vinculado, independente da dimensão material ou espiritual. Então, o perispírito, assim como o corpo físico, é composto de elementos que tem no nosso planeta, né? Tudo que tem aqui, água, cálcio, fósforo, tudo que tem aqui tem no nosso planeta. O corpo perispiritual também é retirado do fluido do planeta que aquele espírito está exercendo o seu aprendizado. Então, mais uma informação aí, além do corpo espiritual, que não fica energia solta, que não fica como se fosse uma luz ou uma centelha, e eu não vou saber quem eu sou, porque vai misturar com outras luzes, outras centelhas. Não. Existe um corpo que tem a aparência da última experiência, ou seja, o meu corpo perispiritual, quando eu desencarnar, vai ter esta aparência que vocês estão vendo agora, e esse corpo perispiritual, ele é composto dos elementos deste mundo em que eu estou na minha experiência enquanto espírito agora. Então, dos conteúdos dos elementos da atmosfera do planeta Terra. Então, é de lá que são tirados esses fluidos. Mas Kardec, ainda não contente com essa pergunta 150, ele faz a 150A, ele faz a 150B, quando ele vai dizer: então a alma não leva nada deste mundo, deste material, né? Porque ela agora está na outra dimensão, ou no mundo espiritual. E desse não leva nada? Resposta dos espíritos: nada mais que a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargor, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura ela for, mais compreende a futilidade do que deixou sobre a terra. Então, Kardec complementa a pergunta. Primeiro ele pergunta em que é que a alma ou o espírito se transforma. O espírito encarnado, depois que morre, continua sendo espírito, só que agora não é mais encarnado e retorna ao plano espiritual, ao mundo espiritual. Aí ele pergunta: mas e depois disso, conserva a sua individualidade? Sim, conserva a sua individualidade. Como é que eu sei dessa individualidade? Se eu não tenho mais um corpo material, um corpo físico, eu tenho um corpo espiritual que é feito do fluido da atmosfera do planeta em que o espírito está exercendo o seu aprendizado. Então, eu já sei que tem um corpo espiritual. E aí, Kardec reforça que, então, daqui, deste mundo, não leva nada, absolutamente nada. Então, por isso que não faz sentido a gente ter apego. Nada de material. O que nós levamos é a lembrança, os sentimentos, os afetos, as relações que foram construídas e nada mais. Nada que pertence a esse mundo material a gente não leva. Então, por isso que não faz sentido apego a coisas materiais, a títulos. Nada disso. Tudo isso fica aqui. Não adianta ter sido o maior doutor, a maior autoridade, maior influência. Nada. Ter sido famoso. Tudo isso pertence a esta dimensão. Lá, isso não vale de nada.
nem recursos, nem patrimônio, nem títulos, nem prêmios, nada disso. Lá eu volto, eu, Sandra Naira, espírito, individualidade. O que eu levo é a lembrança que vai ser doce ou amarga de acordo com a experiência que eu vivi, ou seja, com as escolhas que eu fiz, como eu escolhi viver a minha vida. É isso que eu vou levar. O resultado dessas escolhas, dessas experiências vividas. E se ela vai ser amarga ou doce, vai ser o resultado do que eu fiz com esse aprendizado. Por isso que nós temos que nos utilizar de todo o aprendizado possível, e a doutrina espírita é um dos instrumentos para nos auxiliar a poder fazer boas escolhas, para que quando chegarmos ao plano espiritual, que na nossa bagagem, na nossa mala, aquilo que a gente vai levar, a gente possa desfrutar com doçura e não com amargor. Então, nós vamos ficar por aqui hoje com a pergunta 150B, e na semana seguinte nós continuamos com o capítulo 3º, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, no item A alma após a morte. Aguardamos vocês, lembrando que o nosso estudo sempre acontece às quartas-feiras, às 19 horas, aqui no canal. Vocês podem também assistir todo o estudo que a gente já tem lá desde na pandemia, quando nós começamos com esse formato. E também na nossa casa, que já retornamos de forma presencial. E lembrando que segunda-feira tem sempre doutrinária na nossa casa, presencialmente, das 19h30 às 20h30, ok? Aguardamos todos vocês aqui no canal e lá na instituição. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor continue sendo o combustível que nos conduz nessa jornada de aprendizado do Espírito. E que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.